Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou muito feliz. Como Deus nos surpreende, né? Olha, a gente planeja uma coisa, mas a última palavra vem do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejam bem-vindas. Nós estamos no nosso terceiro culto transbordo de 2025. E este ano Deus tem feito coisas grandiosas. A cada mês Deus tem tocado o nosso coração de uma maneira diferente, de uma maneira especial. Quem aqui já veio para o transbordo? Levanta a mão bem alto. Quem já veio? Amém. Quem aqui veio para o transbordo, saiu transbordando? Levanta a mão bem alto, dá uma glória. Oh, glória. Amém. Então as outras que não levantaram a mão porque nunca vieram. Então eu quero dizer a vocês, sejam bem-vindas. Vocês estão aqui e este lugar é um lugar de encontro com o teu Pai. Amém? Deus tem uma palavra para o teu coração. E o tema da mensagem de hoje é o seguinte. Você vai virar para o lado da pessoa, para a pessoa que está do seu lado, se você tiver alguém do seu lado, e você vai perguntar para ela assim: mulher, que água você tem bebido? Amém? O tema da nossa palavra de hoje, da pregação de hoje é: mulher, que água você tem bebido? Todas nós temos sede, concordam? Sem água, a gente não sobrevive. A gente consegue até passar alguns dias, vários dias, sem comida, sem alimento físico. Mas sem água, o nosso corpo, ele desidrata e a gente morre, Entra em pane ali o nosso sistema e ali dá tudo errado. E o que acontece? Todas nós temos sede. Só que essa sede que a gente vai conversar aqui hoje não é uma sede física. Não é essa sede que esta água, ela pode saciar. A sede da qual nós estamos falando nessa noite é uma sede que só por meio da palavra de Jesus, a palavra do Senhor, ela tem poder de saciar essa sede. E acontece, muitas nós temos sede de quê? Sede de ser amada, sede de ser compreendida, sede de ser aceita, sede de sucesso, Sede de vitória. E Raiane, tem algum problema em ter essa sede? Não. Somos humanas, temos necessidades e temos necessidades emocionais a serem supridas. E aí, para basear esse tema de hoje, falando sobre água, a gente vai passear por 3 histórias da Bíblia. E a primeira história da Bíblia que a gente vai começar a meditar nessa noite se encontra em João, capítulo 4. Eu acho que não está com o projetor hoje, Então, se você não tem a sua Bíblia, se você não trouxe a sua Bíblia física, se você tem a sua Bíblia no celular, eu vou te pedir para você abrir a sua Bíblia em João. Deixa eu abrir aqui, vai ser mais rápido. João capítulo 4, e a gente vai ler alguns versículos. João capítulo 4 conta a história da mulher samaritana. E aí eu vou começar a ler para que a gente medite. João 4, a partir do versículo 7, que diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. Como vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar
para a vida eterna. Amém? Você pode repetir comigo? Esse versículo diz assim: mas aquele que beber desta água, da água que eu lhe der, mas aquele que eu beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Glória a Jesus. Nessa história nós vemos Jesus parando em uma cidade chamada Sicá, uma cidade que ficava na região de Samaria, e ele está ali descansando. Aí muitos podem perguntar: e Deus se cansa? A Bíblia fala que Deus nem se cansa nem se fadiga, mas Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele era 100% homem e 100% Deus, amém? Então, enquanto Jesus estava aqui na terra, ele tinha necessidades humanas, e ele estava ali, sentado naquele poço, ao meio-dia, e aí chega uma mulher para tirar água do poço, ao meio-dia. E talvez essa história você já tenha conhecido, já tenha ouvido falar tantas vezes sobre o contexto dessa história, né? Do porquê essa mulher, ela foi lá ao meio-dia buscar essa água. Muitos dizem que é porque ela sentia vergonha, ela era uma mulher que não podia se relacionar com as outras mulheres, então ela não ia no momento em que estava a sombra, ela ia naquele horário onde as pessoas ela não ia ter contato com outras pessoas, porque talvez ela sentisse vergonha da situação que ela estava. E aí Jesus começa um diálogo com aquela mulher. E ela se surpreende, porque existia um problema, uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Ou seja, eles não se davam bem, eles não se comunicavam. E aí o que acontece? Aquela mulher, ao ser chamada por Jesus para aquela conversa, ela diz assim: como é que o senhor começa uma conversa comigo? O senhor não sabe que eu sou samaritano e o senhor é judeu, a gente não pode conversar. Aí Jesus começa a tratar com ela de coisas espirituais. Jesus começa a tratar com ela de coisas que estavam em oculto, talvez até para aquela mulher. Porque Jesus começa a revelar o que ele foi fazer naquele lugar e naquele momento em que ele tirou o descanso. Ele diz para ela: mulher, se tu soubesse quem te pede dessa água, tu não pediria água ou diria que daria de beber. Você diria: Senhor, dá-me de beber dessa água, porque a água que eu tenho é uma água que jorra para a eternidade, é uma água que sacia a sede, e não é só uma sede física, mas uma sede espiritual. E aí Jesus começa um diálogo com ela e diz assim, depois que Jesus fala dessa água, ela diz assim: Senhor, eu quero, me dê desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E aí Jesus faz Jesus faz uma afirmação, dá uma ordem a ela, que eu digo que é uma ordem que começa a destravar áreas da vida daquela mulher, que ela tinha vergonha, que ela tinha medo, e que talvez fosse a razão pela qual ela estava naquele poço ao meio-dia. Jesus diz a ela: vai e chama o teu marido, e aí eu vou te dar dessa água. Jesus deu àquela mulher a oportunidade de refletir sobre a situação que ela estava. E aí ela tem uma oportunidade, irmãs. Todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, ele não vai caminhar conosco ou não vai tratar conosco de forma superficial, porque ele não tem medo, porque ele é o próprio Deus. Ele é a cura para as nossas feridas. Ele é de fato a água que sacia a nossa sede. Então, quando Jesus chega na nossa vida, ele chega na nossa vida para curar tudo. E todas as perguntas e tudo que Jesus faz na nossa vida é intencional, tem uma finalidade de nos levar a uma reflexão, de nos levar para esse lugar de entendimento. E ele diz para ela: vai e chama teu marido. E aquela mulher tem agora duas opções. Ela podia dizer: tá, Senhor, eu vou chamar e nunca mais voltar. Mas não. Aquela mulher, ela fala a verdade. Ela é constrangida por aquele homem que ela nunca tinha visto na vida. Mas ele tinha oferecido a ela algo que mudaria a vida dela. E ela se agarrou naquela palavra. E porque ela se agarrou naquela palavra, ela trouxe palavras de verdade e de vida sobre a vida dela. Quem está entendendo?
Irmãs, quando Jesus se encontra conosco, nós temos a oportunidade de, ao ser confrontada com os nossos pecados e nossos erros, dizer: vou aqui refletir e nunca mais voltar. Ou a gente tem a oportunidade de rasgar o nosso coração para Ele, contar para Ele aquilo que a gente não teve coragem de contar para ninguém, contar para Ele, revelar para Ele, deixar com que Ele trabalhe em áreas da nossa vida que ninguém tocou, porque era doloroso. E aí ela fala: Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus vem e diz a ela: disseste bem, não tens marido, o que está não é teu, né? O que é que Jesus diz para ela? Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora você tem não é seu marido. O que você disse é a verdade. Glória a Deus. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós entramos diante da presença do Senhor em espírito e em verdade, nós damos a autoridade, nós damos a oportunidade para Jesus transformar toda a nossa vida. E sabe o que eu acho lindo dessa história? Porque Jesus vai trabalhando na vida dela por etapas. Primeiro Ele revela para ela quem ela é. Através da resposta que ela deu, Jesus revela para ela que Ele sabia quem ela era. E aí a resposta dela para Jesus é: veja o que é esse profeta. Ela tem um entendimento de Jesus que não era um entendimento completo, porque Jesus só tinha se revelado para ela pela metade ainda. Ele tinha falado de uma água, mas ela não entendia que água era essa, que tinha poder de saciar a sede dela. Ela achou que talvez fosse uma oportunidade financeira. Eita, eu vou ter uma água aqui, né? Vamos pensar, ela podia ter pensado que fosse uma oportunidade financeira, onde ela vai beber de uma água, onde ela vai ter algo que vai mudar não só a vida dela, mas não no sentido de transformar o que estava interno. E aí, ela vai e diz: agora sei que o Senhor é profeta. E aí Jesus começa a revelar o que havia de mais profundo. E Jesus agora começa a se revelar, porque Jesus, naquela conversa, percebeu que ela tinha esperança, que havia de vir o Cristo. Ela diz: nós estamos aguardando o Cristo. E aí Jesus se revela para ela e diz assim: eu sou. Ah, glória a Deus. Eu sou o Cristo. Eu sou este que vou saciar a sua sede. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E naquele momento chegam os discípulos se espantam naquela situação, mas eles não têm coragem de interromper Jesus. E Jesus completa a obra que Ele foi fazer na vida daquela mulher. E sabe o que eu acho de lindo na vida dessa mulher? É que ao receber Jesus, ela não fica parada. Ao receber Jesus, ela agora tem uma atitude, ela deixa o cântaro, ou seja, ela foi ali buscar a água que realmente ia matar a sede dela. E ela ali recebe algo que transcende o que era carnal, vai para o espiritual. E ela tem a coragem, ela tem a ousadia de ir agora anunciando na aldeia para as pessoas que ela tinha encontrado o Messias, que ela tinha encontrado o Cristo. Que história tão gloriosa, que história tão linda, que fala desta água que sacia nossa sede. Mas se pararmos para pensar, muitas de nós já nos encontramos e já bebemos dessa água, mas ainda nos permitimos beber de fontes contaminadas. Raiane, como? Como é que eu me permito beber de fontes contaminadas quando eu já encontrei a água que sacia a minha fome, a que sacia a minha sede, o pão que sacia a minha fome? Quando você começa agora a buscar em pessoas, buscar em relacionamentos, buscar em coisas, o que Jesus, Ele já te deu. O que Jesus já te deu quando Ele te salvou. E aí você fica presa num relacionamento conjugal, com um namorado, com uma amiga, talvez num emprego,
bebendo de algo que contamina essa fonte que jorra para a eternidade. E você começa agora a não ter mais aquela vida de alegria, aquela vida de paz. E você, sem perceber, vai se distanciando da fonte. Por quê? Porque você permitiu que essa água se tornasse contaminada. Por quê? Porque você olhou para as suas necessidades e colocou elas na frente de Jesus. Olha, tem uma passagem que está lá em Jeremias, capítulo 2, e versículo 13, que fala muito bem disso. Jeremias capítulo 2, versículo 13 diz o seguinte: porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Ele aqui está falando para o povo dele. Ele diz: olha, o meu povo abandonou esse lugar de mantimento, de provisão, de algo que produz alegria verdadeira, de algo que jorra para a eternidade, para se corromper com as coisas, porque estavam mais preocupadas com as necessidades momentâneas, e decidiram cavar com a força dos seus braços cisternas para si. Só que essas cisternas estavam rachadas. Irmãs, quando nós decidimos fazer coisas, quando nós decidimos fazer algo na força do nosso braço e não na direção do Espírito Santo de Deus, é como um buraco sem fundo, que você vai cada vez mais se afundando, e quanto mais coloca, menos se tem. Por que você entra em tantos relacionamentos que não dão certo? Porque você não se permitiu beber da água verdadeiramente que jorra para a eternidade. Ou você experimentou dessa água e você não abandonou seu cântaro. Você não teve fé suficiente para ver, para entender que Deus, ele tinha provisão para sempre, até a eternidade, até Jesus voltar, ou até Ele te levar para a glória. E é neste lugar que Ele quer nos levar. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Eu não sei qual é. Você sabe qual é o poço de Jacó da sua vida? Qual é o lugar que tem sido apoio? Ou que você considera como um apoio, que você acredita que sacia a sua sede, mas que na verdade está te tirando do lugar de beber da água que jorra para a eternidade. E aí, outra pergunta, para que você descubra qual é o seu poço. Onde você tem encontrado satisfação? Essa pergunta que nos traz uma reflexão de onde eu tenho encontrado a minha satisfação, ela pode apontar para os cântaros que nós estamos levando, que não são necessários. Essa mulher, a vida dessa mulher reflete ou nos faz pensar sobre relacionamento. E ora, quando Jesus conversa com ela e ela começa a pregar para as pessoas, o que é que ela diz? Encontrei um homem que disse tudo ao meu respeito. Mas Jesus disse tudo ao respeito dela? Não. Jesus só disse a ela que, olha, disseste bem, tivesse 5, nem o que tu tem é teu. Ele só falou de uma área da vida dela. Ele só falou de uma área sentimental, de uma área de relacionamento. Mas aquilo era tudo para a vida dela. Aquilo era tudo que ela tinha. Aquilo era o que norteava a vida dela. O que é que tem norteado a tua vida? O que é que tem sido motivo de preocupação? O que é que tem tomado os teus pensamentos? O que é que tem te impedido de seguir adiante com Jesus? Ou de quando você começa a caminhar, você não consegue dar prosseguimento e você paralisa. E você sente que essa série não acaba. É esse lugar que você precisa entender e tirar. É essa cisterna que você precisa exterminar da sua vida, porque essa cisterna tem contaminado a água que você tem bebido. Amém? Outra história que nós vamos meditar é sobre a história de Ana e de Penina.
Em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 2. Diz o seguinte: Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o sacrifício, ele dava porções destes a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. E aí, versículo 10 diz assim: E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ali ela faz um voto ao Senhor. Nós vemos aqui 2 mulheres. 2 mulheres que bebiam de águas distintas, mas de águas igualmente amargas. Nós vemos Penina, uma mulher que tinha tudo, mas que não era contente apenas em ter tudo. Em ter marido, em ter filhos. Não. Ela decidiu infernizar a vida da outra esposa do marido dela. Isso provavelmente porque ela sabia que Eucana amava Ana. E para ela, o que ela tinha não era suficiente. E aí ela usa o quê? Do orgulho. Ela usa da rivalidade para começar uma contenda e para infernizar a vida de Ana. E aí, por outro lado, nós temos Ana, que bebia de águas de quê? De águas de descontentamento. Ana tinha o que Penina queria. Ana tinha o amor do seu marido. Só que Penina tinha o que Ana queria, que eram os filhos. Nós vemos aqui 2 mulheres insatisfeitas. Uma que produz essa rivalidade e outra que na sua insegurança, nos seus medos, se deixa ser tomada pelo descontentamento. Só que temos 2 pessoas que bebem de águas distintas, mas uma delas decidiu tomar um passo, ou dar um passo diferente em direção à vontade de Deus, em direção de sair daquela circunstância. Nós vemos Ana, que sofre, chora, e ela disse: eu vou dar um basta na minha vida. Eu vou chorar minha amargura, mas agora eu vou chorar minha amargura de maneira diferente. Agora eu vou chorar a minha amargura aos pés do Senhor. E aquela mulher, ela vai ao templo. E a Bíblia relata a oração daquela mulher. Ela diz que a sua alma, ela clamava ao Senhor, mas palavra alguma saía da sua boca. Ela chorava de forma compulsiva e desesperada, mas palavra alguma saía da sua boca. Aquela mulher decidiu transformar as suas angústias, o seu rancor, as suas perturbações em uma oração. E ela nos traz um ensinamento. Porque eu não sei em que posição você está. Se você está na posição de Penina, que é alguém que tem tudo, mas decide usar tudo que você tem para infernizar a vida dos outros. Ou se você está na posição de Ana, que tem o que mais importa, mas ainda não está satisfeita. Eu quero te dizer que o que transformou a vida de Ana foi porque ela pegou aquela frustração que ela tinha e ela colocou aos pés de Jesus. Nessa noite, não saia daqui sem transformar a sua frustração em motivo de oração. Porque quando transformamos a nossa dor em motivo de oração, em motivo de adoração, o céu, ele manda o nosso milagre. Glória a Deus. 2 mulheres
que bebiam de fontes amargas, mas que tomaram decisões diferentes. E essas decisões mudaram completamente o rumo da sua vida. O Senhor atendeu a oração de Ana. O Senhor mandou para Ana não só um filho, mas Deus mandou para Ana um profeta. E não foi qualquer profeta. O Senhor mandou Samuel. E sabe, irmãs, quando eu estava meditando nessa palavra, eu comecei a pensar sobre a ousadia de Ana. Que ousadia essa mulher teve. Não só de transformar a sua dor em motivo de oração, mas de entregar ao Senhor aquilo que era, o que era de mais precioso, porque era o motivo da dor dela. Ela disse: Senhor, eu estou com falta, mas se o Senhor me der isso que está me faltando, não, Senhor, eu não sou digna de ficar, eu vou devolver para Ti. Será que nós estamos nessa posição? Será que nós temos essa coragem de dizer: Jesus, se o Senhor me der o que eu quero, não, Senhor, eu não vou ficar com essa bênção, eu vou devolver para Ti? Será que nós temos essa coragem? Mas essa mulher, ela teve a coragem. Ela teve coragem, ela teve ousadia. E Jesus ouviu a oração de Ana, mandou Samuel, mudou aquilo que era motivo de vergonha, que era motivo de apontamento, que era motivo de desprezo, se transformou em milagre. Aleluia! Olha, uma mulher que se posiciona, uma mulher que ora, que chora aos pés do Senhor, que clama ao Senhor e que adora Ele, independente das circunstâncias. Ela tem poder de mudar não só a sua situação interna, mas de mudar o contexto da sua família, o contexto da sua história. E não só no momento presente, mas de mudar toda uma eternidade. Porque se estamos falando de Ana aqui hoje, é porque ela foi uma mulher que fez algo diferente. Ela se posicionou além das dores, além dos medos. E é neste lugar que Jesus quer nos levar. É neste lugar que o Senhor quer nos levar, onde Ele arranca de nós os nossos medos, onde Ele arranca de nós o egoísmo, onde Ele arranca de nós as comparações. Aquilo que parecia que não era suficiente, se torna suficiente. Por quê? Porque já foi derramado no altar. Sabe aquela oração que você faz, que você chega lá sem esperança, mas que você, quando levanta, você nem recebeu o milagre ainda, mas tanto faz se você recebeu ou não, porque você entregou tudo o que você tinha ao Senhor. Aleluia! É essa oração que o Senhor quer ouvir da tua boca nessa noite. Aleluia! Pare de beber de fontes erradas, fontes de comparação, de sentimentos de inferioridade. Quantas mulheres estão paralisadas porque se sentem inferiores, porque se sentem diminuídas, porque se sentem menos do que o Senhor disse que você era. E sabe por que você se sente menos do que o Senhor disse que você era? Porque você não parou para sentar com Jesus, para ouvir o que Ele tem e o que Ele pensa a seu respeito. Porque quando você parar para sentar com Jesus, para contar para Ele: Senhor, isso aqui está doendo na minha alma, o Senhor Jesus, Ele vai te revelar como Ele te vê. Talvez no primeiro momento Ele não esteja te vendo essas Coca-Cola toda, não. Eu preciso te dizer isso, porque a mensagem ela não só vem para massagear o seu ego e lhe fazer dar glória e aleluia, mas ela também precisa te confrontar. Talvez no primeiro momento, quando você sente com Jesus, Ele vai revelar o orgulho que há no teu coração. Ele vai revelar a soberba que há no teu coração. Ele vai revelar que o seu coração está amargurado, que você se tornou uma mulher amarga. Mas se você continuar sentadinha com Jesus, Ele vai te revelar: minha filha, você não está assim, mas não é assim. Não foi assim que eu te formei, e não é esse o seu destino final. O que eu tenho para você é mais.
O que eu tenho para você é te fazer uma mulher que frutifica os frutos do Espírito Santo. É uma mulher que ama, é uma mulher que perdoa, é uma mulher que produz paz no seu lar, que produz paz quando chega. Uma mulher que quando chega, ela estabelece a paz. Quando você tem chegado, você estabelece paz ou contenda? Se até hoje foi contenda, peça para que o sangue de Jesus te cubra. E que o Senhor te dê forças. Que o Senhor mude a tua mente. Que o Senhor transforme o teu caráter. E te faça agora produzir paz. De ser uma mulher que sabe a hora de falar e a hora de calar. Uma mulher que no meio da tribulação, ela está alegre. Mas não é uma alegria de não. É uma alegria na esperança, porque ela sabe em quem ela tem crido. E ela sabe que por fim o Redentor dela vai se levantar. Oh, aleluia! Beba da água da graça. Beba da água da graça e da promessa de Deus. Ana se apegou a uma promessa. Ana se apegou a um voto que ela fez. E ela cumpriu aquilo. E ela serviu ao Senhor. E aí, Jeremias capítulo 17, versículo 7 diz o seguinte: bendita é a mulher que confia no Senhor, cuja esperança está nele. Coloque a sua esperança em Jesus. Você quer ser bendita? Confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor não apenas com os teus lábios, mas confie no Senhor de todo o teu coração. Confie no Senhor, porque a resposta certa, ela vem do Senhor. Você tem bebido da comparação e da amargura? E o que acontece com você, se assim como Ana, você entregar totalmente a sua dor ao Deus dos céus? O que é que pode acontecer com você, se nessa noite você decidir abrir mão? Diz que não te leva para lugar nenhum, só te paralisa. E hoje entregar a Deus esta dor, essa amargura. Terceira história. Nós encontramos lá em Ezequiel, capítulo 17. Já não é mais a história de uma mulher, mas é a história de uma visão que o próprio Deus dá ao profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Diz o seguinte: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava nos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outro 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Nesse momento nós vemos agora outro tipo de água. Primeiro nós vemos a água que uma mulher bebe. Depois nós vemos uma água onde aquelas mulheres estavam contaminadas. E agora nós vemos uma água que, assim como Jesus, ela purifica, ela transforma tudo por onde passa.
E aí o Senhor, ao dar aquela visão a Ezequiel, ele começa a fazer um convite. E ele diz assim: olha, vem aqui, começa a entrar nessa água. E aí ele mede e aquela água estava no tornozelo. Depois ele anda mais um pouquinho e diz: vem mais aqui, mais profundo. E aquela água agora já dava no joelho. E aí ele pede para ele caminhar mais um pouquinho e a água dava na cintura. Só que não foi suficiente. Ele diz: vem mais profundo. E aí ele percebe que se ele não nadasse, ele poderia se afogar, porque já não era mais possível passar por aquele caminho sem que não fosse a nado, sem que fosse andando. Quando nós falamos de tornozelo, nós falamos de um relacionamento superficial com Deus. Tem pessoas que chegaram aqui, que até hoje só se permitiram visitar, só se permitiram ouvir: ah, Jesus é bom. Eu gosto, às vezes eu vou ali naquela igreja ou na outra igreja, quando as irmãs me chamam para orar, eu vou. Mas não mudou muita coisa na minha vida não, viu? Essas pessoas são as pessoas que se permitiram apenas passar por um relacionamento superficial. Joelhos fala de oração e entrega, mas ainda de uma pessoa que tem reservas. Porque ela estava ali onde? No seu lugar de segurança. A cintura ou os lombos fala de quê? De um compromisso maior, mas ainda com um controle próprio. Glória a Deus. Quantas vezes nós dizemos a Jesus: Jesus, eu quero mergulhar mais fundo. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aí a gente canta essa música, a gente diz para Jesus: Jesus, eu vou entrar no lugar secreto. Jesus, eu quero ir mais fundo. Mas espera aí, Jesus, eu só vou até aqui na cintura, porque até na cintura eu me garanto. Se for para nadar sem ser com o pezinho no chão, quem aqui sabe nadar? Ou não sabe nadar, feito eu? Tem um bocado. Então você entende muito bem do que é ter medo, pavor, de quando alguém diz assim: pula! Aí você pergunta: mas tem quantos metros? Eu pergunto assim: tem quantos metros aí? Não, menina, pula. Não, se eu não souber quantos metros tem aqui, eu não vou pular. Porque se eu não puder encostar meu pezinho, pode ter quem for, eu não vou não. Nem meu marido, que ele sabe nadar. Eu digo: amor, veja só, vai que eu faço uma coisa errada e que eu te mato e tu vai morrer os dois. Não dá. Não quero, não vou. Eu tenho um pavor de água, que eu não consiga nem ver o chão e nem que eu não consiga tocar os meus pés. Por quê? Porque eu não sei nadar. Porque eu sei que o que eu posso, que o que eu tenho controle vai apenas até ali, até aquele limite. E a mesma coisa a gente faz com Jesus. A gente diz: Jesus, eu quero experimentar do que está mais profundo. Jesus, eu quero experimentar do teu sobrenatural. Jesus, tudo que eu mais quero é te ver. Senhor, me envolva com a tua glória e poder. Ah, Jesus, a tua majestade é real. Senhor, como eu estou tocada por ti. Mas vem mais profundo, minha filha. Não, Deus, não. Essa área da minha vida, não toque não. Jesus, isso não. Não porque, Rayane, porque eu tenho medo, Jesus. Eu tenho medo do que vai acontecer comigo se eu mergulhar nessa água. E se eu mergulhar nessa água e o Senhor não estiver lá? Isso só revela que a gente não conheceu de verdade, que a gente não conheceu na verdade totalmente o Senhor Jesus. Eu falo isso para você, mas essa palavra ela serve para mim também, porque teve momentos que eu tenho medo. Eu tenho medo de doar mais, eu tenho medo de ir mais além. Por quê? Porque constantemente a nossa fonte, a fonte que devia estar sendo selada, ela está sendo bombardeada por coisas externas.
E a gente precisa estar o quê? Atenta para tirar aquilo que contamina a fonte. Para aquilo que vai deixar essas águas turvas. Para aquilo que vai tirar nossa confiança em Deus. E aí Jesus nos convida. Olha, o que eu tenho para você é uma dependência total. O que eu tenho para você é uma dependência total. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quantas desejam depender totalmente de Deus? Muitas, se não todas, levantarão as suas mãos. Mas o seu coração vai dizer, mas e se? E se eu fizer isso para Jesus? E se eu abrir mão disso? O que é que vai acontecer na minha vida? Mas olha, se encontrar com Jesus, viver uma vida totalmente transformada por Jesus, exige de você coragem. Coragem para mergulhar, mesmo sem saber nadar. Para fazer como Pedro, quando Jesus chamou e disse assim, vem ter comigo sobre as águas. E ele nem pensa, ele começa a andar sobre as águas. Mas de repente o medo começa a tomar conta do seu coração. E o que acontece? Ele começa a afundar. E é necessário que Jesus vá lá e puxe Pedro. Minha gente, Pedro era pescador. Será que ele não sabia nadar? Por que ele se desesperou? Pelo amor de Deus. É porque no meio da tempestade ou no meio de situações das quais nós não temos controle, o medo ele rouba. O medo ele rouba o nosso olhar de Jesus. O medo ele rouba o lugar que é somente de Jesus. A confiança, a fé que é o firme fundamento, que faz como se tivesse o quê? Um chão, mesmo que aquilo seja o quê? Água, mesmo que aquilo seja o quê? Vento, mesmo que aquilo não exista. A palavra que Deus ele deu sobre a tua vida, ela vai exigir de você coragem para romper as fases das quais você chegou até hoje e que muitas vezes você retrocedeu por medo. Medo do que as pessoas iam falar, medo do que elas iriam pensar, medo se as portas iriam fechar, medo se o Senhor ia prover tuas necessidades, medo se o marido ia querer você, medo se você ia se casar, medo de como os teus filhos iriam te ver. Medo de ser esquecida. Medos que envolvem o nosso coração e que não permitem que a gente avance na nossa caminhada com Jesus. Mas o Senhor está dizendo assim para vocês nessa noite: olha, eu estou pegando na tua mão e eu estou te fazendo um convite para passear comigo. Olha, eu vou te mostrar desde onde é a fonte, onde por onde ela passa, no meio do tempo. Olha de onde ela nasce. A nascente é essa. Vem cá que eu vou te mostrar por onde ela está passando. Olha, aqui ela começa a borbulhar. Olha, vem cá comigo, que agora eu vou te mostrar onde aqui os teus tornozelos vão ser molhados, onde aqui os teus joelhos vão ser submersos, onde aqui os teus quadris, a tua cintura vai ser submersa. Mas ele está dizendo: olha, você não precisa ter medo, porque onde eu quero te levar é um lugar de profundo e dependência de mim. Glória a Deus. Muitas mulheres vivem só no nível do tornozelo. Tocam a presença de Deus, mas não mergulham. E o Senhor nos convida a mais. Em Apocalipse 22:17 ele diz assim: aquele que tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Se você quer experimentar mais do Senhor, venha até Jesus. Venha até Jesus. Ele diz: olha, se você quer ver o Pai, vem até mim, porque eu vou te revelar o Pai. Porque só há uma maneira de chegar a Deus, que é por meio dele, Jesus Cristo. Porque Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. As mentiras que tem contado para você, que o diabo tem contado a seu respeito, é só em Jesus que elas serão desfeitas. A morte que tem rondado a tua vida, a tua casa, elas serão desfeitas quando você for para Jesus.
Os caminhos tortuosos que você tem andado, que muitas vezes parece que nunca vai mudar a situação. Eu preciso te dizer que o caminho que você tem andado não é caminho de vida, porque só há um caminho que produz vida, que é por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o caminho, aleluia. Jesus é a vida, Jesus é a verdade. E quando Jesus está, as mentiras são desfeitas. Quando Jesus está, onde Jesus está, a morte ela precisa ir embora. Aleluia. Se você precisa de cura, se você precisa de força, se você precisa de propósito, tudo isso só vem quando você decide mergulhar em Deus. Aleluia. Quem aqui precisa de cura da parte do Senhor? Quem aqui precisa de um propósito, de um sentido para viver? Quem aqui precisa de mais de Jesus? Levanta a tua mão e clama a Ele, porque Jesus Cristo de Nazaré Ele está passeando aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Mateus 5:6 diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você vai ser farta, você vai ter a sua fome saciada em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Você está disposta a mergulhar? Mulher, olha para a mulher do teu lado agora e faz ela a pergunta que você fez no começo. Mulher, que água você tem bebido? Mulher, que água você tem bebido? Como a mulher samaritana, você tem buscado poços errados? Como Ana, você tem permitido que a dor e a comparação te afoguem? Como em Ezequiel, você tem se contentado apenas com águas rasas? Hoje Jesus te convida. Vinde a mim, todos que estão cansados, todas vocês que estão cansadas e sobrecarregadas, eu vos aliviarei. Tome o meu fardo que é leve. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Em Jesus você vai encontrar o descanso para a sua alma. Em Jesus você vai beber de uma água que não vai mais trazer falta para você, mas pelo contrário, vai saciar completamente a sua sede. Aleluia. Eu queria chamar as meninas agora da oração, as meninas que vão orar aqui na frente. E eu quero te fazer um convite. Eu sei que hoje nós somos muitas. Glória a Deus por isso. Olha, gente, se vocês soubessem a luta que foi travada. Oh Deus, mas o nosso Deus Ele é vencedor sobre todas as coisas. Aleluia. O nosso Deus Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus, Ele é especialista em fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Aleluia. Oh, aleluia. E eu quero te convidar, minha irmã. Se você chegou nessa noite aqui cansada, sobrecarregada, talvez você chegou aqui e você até hoje bebeu de fontes corrompidas, de fontes amargas. Eu quero te convidar, vem aqui à frente.